os fatores de risco e as formas de enfrentamento do burnout. Lembrando que, né, no vídeo anterior, a gente fez uma diferenciação entre o que é estresse e burnout, né, que o estresse é uma hiperativação, o burnout é um embotamento, né, o burnout é sempre negativo, o estresse pode ser positivo, que os pilares do estresse, a evolução do burnout é a exaustão emocional, a despersonalização, que é quando começa a coisificar tudo, total ausência de afeto, né? E a baixa realização profissional e pessoal, né? Então é uma total sensação de incapacidade, de inadequação que pode levar à depressão. Falamos também dos sintomas, né? Sugiro que antes de ver esse vídeo, vão para o primeiro, porque aí você já tem a introdução e aí fica mais fácil de entender esse aqui. Então agora a gente vai para os fatores de risco, tá? E a gente dividiu em algumas categorias para ficar mais fácil para vocês entenderem. Então vamos lá. Os fatores ambientais. Responsabilidades por outras pessoas. Cargos de chefia, de liderança em equipes, principalmente as áreas financeiras, as áreas da saúde, são as áreas mais afetadas, né? A necessidade constante de atualização. As empresas hoje cobram muito, né? MBA, pós, isso e aquilo, então sempre essa necessidade de estar correndo atrás, cobrança de alto desempenho, então aquelas avaliações, aqueles feedbacks onde pontuam, né, coisas mirabolantes e você tem que ser um superman, um superwoman, né? As hierarquias rígidas, onde você não consegue falar, externalizar, e aí as demandas vêm sem que você consiga administrá-las e tem que ser o cumpra-se, né? Em geral, os baixos salários, né? E baixa entrada, né? Do livro caixa do empreendedor, né? Negócios que estão montando, então fica naquela angústia de não estar vendo aí a empresa crescer. E baixa falta de recursos por parte das empresas. Hoje isso tem muito. A demanda é grande e a quantidade de profissionais é muito pequena. Então levando pessoas a terem que trabalhar 10, 12 horas por dia, levam serviço para casa, trabalha de fim de semana, porque a empresa não contrata e trabalha com aquilo que tem. Então, esses fatores ambientais podem ajudar muito. Agora, uma coisa que você tem que pensar, gente, que também não é tudo a culpa da empresa, não é tudo a culpa do ambiente. Existe, da minha parte, pessoa, uma predisposição para desenvolver o burnout, desenvolver o estresse, tá? Então, existe um casamento entre o fator ambiental ruim e a minha personalidade. Então vamos lá para os aspectos da personalidade. Estruturas rígidas. Pessoas que são muito ali acima, sabe? 0, 0, 1, 1, que querem as coisas extremamente corretas, não tem flexibilidade para negociar, é preto no branco só, não pode ser o cinza. Alto traço de compromisso e seriedade. São pessoas, às vezes, muito competitivas e extremamente esforçadas. Tem uma dificuldade enorme em tolerar frustrações. Existe um senso de perfeccionismo muito forte e, principalmente, né, gente, uma necessidade de controle enorme. Então, eu tenho que estar ali sob as minhas rédeas, porque senão eu acabo me perdendo. Em geral, nessa personalidade, a gente fala que é o traço do tipo A, que são pessoas extremamente ansiosas, aceleradas, pensamento acelerado, né? Que fazem muitas coisas ao mesmo tempo, as multitarefas. Então essas pessoas são mais propensas a desenvolver o burnout. Outro aspecto interessante é a idade. Em geral, acomete as pessoas mais jovens, porque são aquelas que recém-ingressaram no mercado de trabalho, que têm seus currículos com nível alto educacional, né? E, portanto, vem junto expectativas de que, num passe de mágica, eu vou ser promovida, vou chegar lá. E aí entram com toda a garra, com toda a força para mostrar e esperam resultados muito imediatos. Eu não quero dizer que eu já sou
uma senhora idosa. Mas no meu tempo, quando a gente entrava numa empresa, a gente sabia que só ia galgar algum cargo, né, com seus 40, diretor então era 50, 60 anos, né? Hoje o jovem, ele é muito preparado cognitivamente, ele estuda muito, ele está nas melhores universidades muitas vezes, fez inúmeros cursos, mas ele vem pouco preparado, ele tem pouca bagagem existencial, vivencial. Então ele entra nesse mercado de trabalho, cuja demanda é enorme, e aí ele tenta dar conta achando que em um ano, que às vezes até em meses, ele vai ser reconhecido, ele vai ser promovido. Quando isso não acontece, né, ele não tem bagagem emocional para lidar com isso. Então ele acaba caindo, ele cai vertiginosamente, né? Porque ele teve altas expectativas com relação ao seu futuro. Se engajou demais e aí ele viu que aquilo não aconteceu como ele esperava, né? Ou seja, ele não tinha o controle sobre a carreira dele. Nós não temos o controle sobre a nossa carreira. A gente faz a nossa parte. A gente estuda, a gente trabalha, a gente tem experiência, mas, né, o outro também tem que reconhecer o meu trabalho, né? Precisa haver a disponibilidade dos meus potenciais dentro dessa empresa. Então, eu não controlo tudo, né? E aí acabam sofrendo bastante. Bom, como enfrentamento, né? Eu trabalho muito nessa linha de fazer um processamento de como estava, o que estava acontecendo na tua vida, como você estava lidando com esse trabalho que te levou para essa evolução negativa, que te levou para isso. Então é você processar comportamentos, pensamentos, sentimentos, expectativas, para tentar entender, é o caminho reverso, para tentar entender o que te levou para isso. É extremamente importante. Outra coisa interessante, importante, é o apoio social. Converse com pessoas. Não é só você que passa por isso. Não tenha vergonha. O burnout não é atestado de incapacidade. O burnout é aquela pessoa que se dedicou demais, que não percebeu os seus limites, que fez mais do que podia e do que deveria. Então, o burnout não é fracasso. O burnout é o teu sistema, é o teu corpo te avisando, cara, você fez demais, você ultrapassou o nosso limite. Eu fui te avisando, mas você não chegou lá. Então, para, tá? Eu costumo dizer que às vezes é uma prova de saúde você passar por esse problema. Religiosidade é importante, não importa a religião, né? Uma concepção aí de algo acima de você. Aquilo que a gente fala para a ansiedade. A atividade física é super importante. Exercícios de mindfulness. O mindfulness e o relaxamento e a meditação, você não precisa ir para o Tibete. Você pode ficar na tua casa. O mindfulness é você estar atento ao que está ao teu redor. Perceber você dentro do redor. Usando todos os seus sentidos. Isso é muito importante para quem está passando pelo burnout. Outra coisa muito boa, muito importante, é a psicoterapia especializada, tá? Não adianta você que acabou de sofrer burnout ir procurar um psicanalista, porque a abordagem, a forma, psicanálise é uma coisa muito importante, eu mesmo uso alguns dos conceitos da psicanálise no meu trabalho, mas a forma da abordagem, ela não é eficiente para momentos onde você tem que tirar o cara de onde ele está e trazer ele para a vida com saúde. Tem que ser uma terapia mais dirigida, né? Então a TCC, terapia cognitivo-comportamental, ela é muito utilizada para esses casos. É onde a pessoa é a mais ativa, onde o terapeuta é mais ativo para poder trabalhar essas questões e essas crenças que foram criadas, né? E trazer para a vida, né? Outra coisa muito importante que eu faço, né, quando você faz esse processamento da tua vida, eu faço o que eu chamo de treinamento cognitivo. O que é isso? É eu pegar o problema do qual que aconteceu, né, o que estava ali,
analisei a situação e defini qual foi o problema. Então eu trabalhei demais. Eu trabalhava todos os dias até meia-noite. Ponto, identifiquei o problema. Vamos levantar alternativas para resolver esse problema. Então como é que vai ser? Eu não vou mais trabalhar até meia-noite. Que outras formas a gente pode fazer? Conversar com o chefe? Pedir uma reunião com a diretoria? Enfim, vão ser levantadas, né, alternativas para a forma de lidar com esse problema. Depois disso, tomar uma decisão. Então tá, cheguei a essa conclusão e é esse o comportamento que eu vou fazer. É isso que eu vou ter. E a partir daí, voltar, verificar os resultados, né? Ver como é que você tá, se a tua evolução foi boa ou não, né? Isso é muito importante a gente fazer, que é como uma preparação para a volta ao trabalho. Porque a pessoa fica com muito medo, ela fica com vergonha, ela fica insegura. Muitas vezes a chefia não entende, vê o burnout como preguiça ou como alguém que é fraquinho. Então tem muitos preconceitos em relação a essa síndrome. Então fazendo esse treinamento cognitivo é muito importante porque você vai se munindo de ferramentas e você mesmo vai monitorando a tua evolução para saber se ela está sendo boa ou não, né? Então veja, gente, o burnout tem cura, não é uma doença impactante, ela não vai ficar cronificada, tá? Agora, a gente sempre tem que trabalhar no antes, então fiquem atentos aos seus limites. Nunca esquecer do lazer, nunca esquecer do contato com família, de relacionamentos afetivos. O trabalho não é a única fonte de satisfação da sua vida, embora muitas vezes ele seja naquele momento único, mas você tem que sair para procurar outras formas de satisfação, tá bom? E a gente vai terminando esse papo, né? De novo eu peço para vocês colocarem um likezinho aí, curtir, segue o canal, né? Ativa o sininho aí para vocês terem notificação de novos vídeos, que eu acho que agora eu engatei, agora eu vou fazer mais vídeos, já tô com a cabeça mais centrada aqui, com mais vontade. E vou terminar esse bate-papo com uma questão para vocês pensarem todos os dias quando vocês estiverem no trabalho de vocês. Como me percebo neste ambiente em que eu trabalho? Como eu me percebo neste ambiente em que eu trabalho? Pensem nisso e muita saúde mental para vocês. É o que eu sempre desejo.